e não conseguem, é porque efetivamente não estão fazendo a sua parte. Porque o mundo espiritual invariavelmente faz a parte dele. Mas nós nem sempre. Então, muitos ficam por um longo período para que se despertem. Porque qual é o grande propósito desta obra espiritual? Será que é hospital? É nos atender na emergência? Num primeiro momento, sim. Mas não é o propósito. O grande propósito deste posto de socorro é justamente educativo. É um educandário. Porque ao educar as almas, ao reabilitá-las perante a própria consciência e as leis divinas, nós nos curamos. Nós nos reequilibramos. Os nossos sentimentos, buscamos novos valores de ordem moral e automaticamente fazemos um movimento de ascensão espiritual. Este é o grande propósito. A maioria chega até a casa tangido pela dor, pelas aflições, pelas decepções. Isto é meritório. Mas o grande propósito, o fundo de tudo isto, nós somos levados a esta busca para que a gente transcenda o próprio processo de atendimento. Porque é um processo educativo. Se nós buscamos a casa apenas com o intuito de resolvermos um problema, como um doente que vai ao hospital. Ele vai ao hospital, faz algum tipo de atendimento ou um procedimento cirúrgico, ele recebeu alta, em sã consciência, ele não quer mais voltar para o hospital. Se nós buscarmos a casa espírita com esse intuito, sejamos curados ou não, dependendo do nosso merecimento, se for este o único objetivo, a gente não cria vínculos. Mas quando nós a buscamos com um propósito educativo, porque o Evangelho de Jesus é a moral do Cristo. Ali é o nosso manual de sobrevivência em um mundo inferior. Não foi à toa que Jesus disse que ninguém chegaria a Deus se não fosse através dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, qual é o caminho que nós devemos frequentar? O caminho deixado por Jesus. E a casa espírita, ela tem esta função. O grande educandário moral. Eu até comentava com a Poli há pouco sobre a necessidade e os benefícios da evangelização infantil. Porque em tenra idade, as almas, mesmo a nível físico, psíquico, já que aquele espírito, na condição temporária de criança, mas não é uma criança, mas a sua mente infantil está totalmente receptiva ao novo processo educacional. Na Terra, para quem não sabe, a infância ela é mais longa do que mundos mais evoluídos. Por quê? Por ser um mundo inferior, automaticamente os espíritos reencarnam com muitos desequilíbrios, com vícios, com paixões, a serem corrigidos. Automaticamente, se a espiritualidade permitisse que aquela criança tomasse consciência de si mesma, desde pequena, os velhos padrões éticos e morais
na grande maioria das vezes em desequilíbrio, se manifestariam. O que a espiritualidade faz no planejamento reencarnatório? É aquele tempo em que os pais educadores irão passar novos valores para aquele espírito, e como ele está na condição de criança, e até uma certa idade, a mente não tem filtros. Automaticamente a impressão de valores, ela é muito mais eficiente. Por isso, um processo educativo promovido pelos pais, principalmente através do exemplo, do bom exemplo, marcam. Infelizmente, o mau exemplo também marca. Por isso é tão importante nós cumprirmos esta tarefa. Porque naquele período, as sementes deixadas para o psiquismo daquele espírito serão determinantes para o seu reequilíbrio moral. Porque quando ele começar a atingir a puberdade, a pré-adolescência, ele começa a receber novamente, a nível psíquico, os velhos padrões, as crenças que estavam arraigados àquele espírito que não é uma criança. É um espírito milenar. Automaticamente, os velhos padrões, se não tiverem recebido uma educação, novos valores que se sobreponham aos defeitos, o que aquele espírito vai fazer? Ele vai deixar que aqueles padrões antigos se manifestem, automaticamente cometendo os mesmos desequilíbrios. Por isto, o processo educativo é tão importante. Vejam que o planejamento espiritual é perfeito. Deus não erra de endereço. Cada um de nós encontra-se no lugar mais apropriado para o seu processo de evolução. Até o nosso corpo físico, ele é moldado com precisão para o nosso planejamento reencarnatório. Até eu me questionava esses dias como que a espiritualidade planeja que na Terra haja um equilíbrio de aptidões, de funções e profissões. E eu fui buscar no material disponível. Porque o nosso corpo físico, ele é moldado numa maquete, no nosso planejamento reencarnatório. Muitos vão perguntar, mas qual a importância disto? Total. Vamos dizer, como pode uma profissão, um exemplo, um cantor, se ele não tiver as cordas vocais elaboradas naquele corpo físico para aquela encarnação, aquilo que ele tem a manifestar na vida não vai ser adequado. Por quê? Porque a sua ferramenta de trabalho, que é o corpo físico, não vai estar adaptada. Na questão de um médico, vamos dizer um cirurgião. Já imaginaram um cirurgião com problemas neurológicos que não possibilitem uma precisão nos seus movimentos, nas mãos, nos braços? Estaria totalmente comprometido para aquela encarnação. Então, não tenho dúvidas. Nós, em muitas oportunidades, questionamos, naquelas fases difíceis. Eu não merecia estar
nesta cidade, neste país, nesta família, com este grupo de pessoas, merecia. Nós estamos no lugar perfeito, com as pessoas mais adequadas para a nossa reencarnação. E esta casa espírita, ela foi planejada para acolher todos que aqui chegarem. Ela tem um amplo envolvimento do mundo espiritual. Ela espalha sementes, ela leva a luminosidade, ela educa, ao mesmo tempo que promove e convida a cura interior. Porque nós só obtemos algum processo de melhora físico, psíquico e espiritual se nós fizermos a nossa parte. Se nós nos asserenarmos, se nós mudarmos os nossos padrões éticos, morais, abandonando defeitos, abandonando vícios, tendências desequilibradas, é claro, gradativamente. A natureza não dá saltos. Repare que a doutrina espírita, ela não nos proíbe de nada. Ela apenas nos deixa mais conscientes de que eu tudo posso, absolutamente tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. É o estado de consciência mais desperto. E a casa espírita, por ser um educandário, ela vai nos ensinando este processo em doses homeopáticas. De acordo com a nossa capacidade de compreensão, de acordo com a nossa capacidade intelecto-moral, a gente vai se despertando pouco a pouco para este processo. Então, tenham uma certeza. Nós, ao estarmos já buscando e conscientes para a lógica espírita, é porque nós abrimos o nosso foco de visão. Porque a doutrina espírita, ela não nos obriga a nada. Como falamos há pouco, nós podemos tudo. Mas tem coisas que hoje, mesmo podendo, nós não fazemos mais. Por quê? Porque nos despertamos. A nossa consciência não fica mais tranquila. Como no passado, ficava. Por quê? Porque nós já demos e fizemos um movimento de ascensão moral e espiritual. Hoje, nós somos, por pior que estejamos, a nossa melhor versão. Nós somos a soma de tudo que aprendemos a nível intelectual e de tudo que nós aprimoramos a nível moral. É claro que somos criaturas ainda muito imperfeitas. Por isso estamos num mundo ainda inferior. Mas em processo de despertamento. A casa espírita, ela tem 3 funções principais. A primeira dela, como falamos, é hospital, uma enfermaria, que a gente chega para obter algum tipo de cura, seja física, seja emocional ou espiritual. Mas o grande propósito é educandário. E para aqueles que já começam a se afinizar com a doutrina espírita, se despertam para a necessidade do estudo, a casa espírita abre para uma outra dimensão, que é o quê? Oficina de trabalho. Afinal de contas, para aqueles que se predispõem servirem na seara de Jesus,
na lógica espírita, a casa espírita abre a sua dimensão física para que a gente exerça os nossos propósitos maiores, como trabalhadores encarnados. Vejam que bênção que este educandário material e espiritual nos oferece. Para que a gente, de maneira mais simples e eficiente, se reeduque espiritualmente. Porque a lógica espírita, quando bem aproveitada, ela facilita e muito a nossa jornada. Porque nós ficamos mais conscientes. A gente vai dar um passo em falso, aquela semente que está ali nos cobra. E a gente se segura. Se a gente sai do trilho, a gente retorna. Por quê? A consciência fica pesada. Porque quem conhece a verdade não fica mais em paz com a mentira. Por isso, a quem mais é dado, mais será cobrado. Quanto mais nós conhecermos a verdade, maior a nossa responsabilidade. Por quê? Quem sabe mais tem mais livre arbítrio para acertar, não para errar. Vejam que a gente pode seguir pelo caminho do erro, mas a gente está consciente. Se nós estamos conscientes, nós estamos muito mais mergulhados nas leis de causa e efeito, ação e reação, do que aquele que não sabe. Aonde não há conhecimento, não há pecado. Mas aonde há conhecimento, há responsabilidade e comprometimento. Tudo isto, a lógica espírita, as obras da codificação e, é claro, o nosso envolvimento com a casa, ela vai nos oferecendo em doses homeopáticas para que a gente assimile estas lições e a gente vá se melhorando, a gente vá se comprometendo pouco a pouco com o nosso processo de lapidação. Eu me recordo que desde muito novo, quando criança, eu via com frequência, desde pequenininho. Eu tinha, naquela época, uma clarividência. Mas eu comecei a me despertar na fase da adolescência. Eu estudei a doutrina espírita mesmo depois dos 20 anos. Mas que eu comecei o trabalho na divulgação da doutrina um pouco depois. Então, a gente vai pouco a pouco. Felizes aqueles que já têm pais que já estão nesse caminho e que desde cedo trazem os filhos para a evangelização, para que recebam aquelas sementes evangélicas, que possam absorver toda esta energia espiritual. Já imaginaram, desde 1906, quantas almas encarnadas e desencarnadas que foram auxiliadas, que foram libertas dentro da casa? Um dos departamentos da dimensão espiritual da casa espírita é o departamento de comunicação. Existem telas, como se fossem projetores de imagem.
De repente, alguns aqui trazem consigo antigos perseguidores do passado. Aqueles obsessores que ficam ali nos influenciando ao erro, ao sofrimento, à depressão, ao suicídio. E nós chegamos aqui com fé, com propósito de melhorar, de modificar os nossos velhos padrões espirituais. Em algumas situações, a espiritualidade, quando já há o merecimento, há o despertamento, ela permite que aquela entidade espiritual que adentrou junto, diante dela, acenda uma tela, como uma TV, um projetor. E aquele espírito começa a visualizar ele no passado. O fato gerador daquela perseguição. Com um propósito: demonstrar aquele espírito que está cristalizado naquele ódio, naquele processo de perseguição, que ele tem também a sua parcela de erros. Para que desperte. Porque ali ele está na condição de algoz, de perseguidor. Mas ele imagina que ele só fora a vítima. Mas quando aquela tela daquilo que está gravado na sua história espiritual se posta diante daquelas imagens, frequentemente cai a ficha. Que ele também errou. Que ele também, antes de ser a vítima, ele foi o algoz. E no momento que ele se sensibiliza, fica mais fácil aos mentores espirituais, aqueles que estão ali com aquele propósito de assistirem, de dialogarem, eles conversarem com aquela entidade espiritual para que ela aceite ajuda e a libertação de ambos. Tudo isto dentro da casa espírita. Vejam que não é apenas chegar aqui e tomar um passe, assistir uma palestra, receber uma palavra naquela noite que seja suficiente para tocar em algum ponto que nós tanto necessitávamos. Faz toda a diferença. Não apenas para o encarnado, para o desencarnado, que estão numa proporção muito superior do que nós podemos imaginar aqui. Pois todos estamos em processo de tratamento espiritual. Ninguém aqui é uma alma superior. Todos somos almas ainda inferiores, carregada de débitos, ainda com paixões, com condições viciosas, com fragilidades, em processo de lapidação. Passo a passo, degrau a degrau. Portanto, nós somos convidados a fazermos a nossa parte. Porque o mundo espiritual invariavelmente está fazendo a parte dele. Os mentores espirituais que estão aqui dentro, a equipe de médicos, enfermeiros, técnicos, o departamento de segurança, o departamento de comunicação, como nós acabamos de explicar aqui, todo o trabalho feito para nos favorecer. Quando eu falo nos favorecer, sempre incluindo o mundo espiritual. Durante alguns anos, eu trabalhei também como doutrinador nos trabalhos mediúnicos. E não foram poucas vezes que, ao dialogar
com um médium que estava ali em processo de manifestação, dialogar com a entidade espiritual. Qual era a primeira coisa que o espírito reclamava? Da fila. Da fila que demorou para ele ser atendido. Por quê? Porque se nós vemos uma quantidade de pessoas aqui, no mundo espiritual é muito maior. Então, no momento que foi possível a manifestação dele, já tinha passado um tempo. Reparem que tudo há um planejamento, não só aqui. Tudo obedece um padrão de conduta, uma disciplina. Se nós achamos que somos disciplinados, o mundo espiritual é muito mais. A doutrinação que é feita, o diálogo fraterno que é feito na casa para atendimento de encarnados, ele não cessa ali. Ele continua no mundo espiritual. Aquela entidade espiritual, ela não desaparece dali. Ela continua sendo esclarecida, atendida lá no mundo espiritual. Se ela está enferma, e como a casa espírita é sim um posto de socorro, ela vai ser atendida na sua necessidade, na dimensão espiritual. Por isto, tenham fé. Aproveitem o tempo aqui dentro. Mesmo no passe, mais de 90% do benefício do passe não é do médium, não é do espírito que está com o médium, é de quem está recebendo o passe. Se nós não estivermos receptivos, o passe quase não tem função para nós. Por isto, este diálogo, a palestra, é o momento da gente ir se asserenando, abrindo o coração, tocando as nossas fibras íntimas, para que a gente vá ficando mais permeável a recebermos as sementes do Evangelho de Jesus. Que a gente vá ficando mais consciente para buscar, dentro das nossas limitações e fragilidades, aquilo que nós mais necessitamos. Por isto, ser espírita, muito mais do que imaginar que nós estamos dotados de uma capacidade superior, que não é uma capacidade superior, é um despertamento mais amplo, mais lógico. Nós não somos melhores absolutamente do que ninguém. Nós somos, sim, mais responsáveis pelos nossos atos. Por quê? Porque nós temos uma lógica das leis de causa e efeito. Até uma das indagações que Allan Kardec, durante a codificação, ele fez aos espíritos superiores, ao espírito de verdade, quando ele perguntou se a doutrina espírita nascente, ela seria a religião do futuro. E o que os espíritos superiores responderam? Não necessariamente. Mas ela seria o futuro das religiões. Há diferenças. Os outros não precisarão necessariamente abandonar o seu círculo religioso. Mas, ao a doutrina espírita ser o futuro das religiões, a lógica espírita, ela vai chegar a todas as religiões.
principalmente a questão da reencarnação, as leis de causa e efeito, porque faz toda a diferença. A própria Igreja Católica, até por volta do ano 500 depois do Cristo, ela era reencarnatória. Mas, graças a uma mudança da tendência da esposa de Justiniano II, a Teodora, para quem não sabe, Teodora, ela era esposa de um imperador. E, naquela época, o Império Romano, ele dominava. E a Teodora era extremamente inteligente. Ela era meretriz. E Justiniano se encantou com ela. Ela era inteligente, com uma beleza singular, mas com sentimentos perversos. E eles casaram. E várias das outras que trabalhavam e conheciam a Teodora, que eram meretrizes também, falaram: nossa, como é bom a nossa profissão. Um dia podemos até chegar a ser imperatriz. E a Teodora ficou sabendo. E o que ela fez? Mandou prender e exterminar a grande maioria daquelas ex-colegas. Ela era uma pessoa má. E várias vezes falaram para ela, porque a igreja era reencarnacionista. Falavam: Teodora, você é muito má. Você vai pagar por tudo que você está fazendo. Chegou um momento de tanto ela cometer desatinos e falarem para ela que ela falou: chega, vamos acabar com a reencarnação. Por decreto. E ela convenceu o Justiniano. Ela era mais velha que ele. Ela desencarnou antes. Mas Justiniano, depois do desencarne dela, instituiu que na Igreja Católica teria só uma vida. Acabou com a reencarnação por decreto. Olhem quanta diferença fez na consciência dos católicos. De saber que nós somos herdeiros de nós mesmos. Que hoje, muito do que nos acontece é consequência do ontem, já que nós somos reencarnacionistas. E o que vem pela frente será consequência do hoje. Isso nos chama a uma responsabilidade. A nós fazermos o quê? O melhor. Se hoje caminhamos por espinhos, por amarguras, é porque certamente, como semeadores, nós plantamos. Mas se quisermos colher flores, qual é o propósito e o convite? Plante flores, sementes melhores. A reencarnação é um convite para isto. Afinal de contas, as leis de Deus são tão sábias que na nossa caminhada, aquilo que a gente for plantando e semeando, no retorno da caminhada,
a gente vai encontrar. Inclusive o mundo de hoje, tão desequilibrado que nós nos encontramos, no passado nós ajudamos a construir. No retorno da caminhada, a gente encontrou este mundo deste jeito. Eu brinco que aqueles que ficaram para a última hora, porque nós estamos, sim, no final dos tempos, no período apocalíptico. A transição da Terra começou em 1857 e concluirá aproximadamente em 2057, 200 anos. De transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Faltam só aproximadamente 31 anos. Nós já poderíamos termos concluído esta tarefa. Não concluímos por quê? Os alunos do fundão. Aqueles que ficavam lá colando, brincando, negligenciando, os alunos displicentes. Mas chegou o momento. A gente pode continuar displicentes, brincando, negligenciando, mas tem uma questão. Até então, a gente vem repetindo, necessitando de mais uma encarnação para concluir a tarefa. Só que agora a gente vai ter mais uma encarnação, quantas forem necessárias. Só que tem um porém. Como a Terra, ela vai, a partir de 2057, estar numa outra frequência espiritual, o que vai acontecer? Se nós não melhorarmos a nossa frequência espiritual, nós, como alunos repetentes, não poderemos ter a escola terrena como a nossa escola. Porque ela não será compatível conosco. Olhem o que nós precisamos fazer. E ninguém pode dizer que não foi avisado. Porque Jesus faz 2000 anos que nos convida. Para que nós estejamos com Ele. Não cobra perfeição, jamais. Mesmo porque nós não conseguimos. Mas Ele cobra que a gente faça o nosso melhor. Que a gente se esforce ao máximo para domarmos as nossas más inclinações. Para que desta vez nós venhamos a concluir o trabalho que lá no passado nós não fizemos. E hoje nós temos o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, a nos indicar de maneira codificada, muito mais fácil de assimilar. Já imaginaram a dificuldade quando essa casa foi fundada em 1906? Para entender as obras da codificação? Se hoje a gente ainda tem inúmeras dúvidas, a gente vai se despertando aos poucos, já imaginaram naquela época? A rejeição em relação à doutrina. Numa cidade em torno de 3.000 habitantes, com uma população hegemonicamente católica, certamente era chamado casa de bruxaria. Hoje, por mais que haja ainda
por alguns, um preconceito, mas nada compara-se ao que era. Hoje nós temos tudo ao nosso dispor para que a gente se desperte, para que a gente caminhe na direção correta. Na condição de trabalhadores da última hora. O espírita não é o trabalhador da última hora, que eu daria a ele exclusividade, jamais. Jesus não criou religiões, mas ele é também trabalhador da última hora, se ele quiser, é claro. Portanto, o sublime convite de Jesus se repete. Quem quiser vir após mim, que tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Nós temos todo o ferramental ao nosso dispor. Até para encerrar o tema da noite de hoje, eu me recordei de uma mensagem que foi a primeira que eu fiz numa casa espírita em 2004, que eu nunca me esqueci. Ela é uma mensagem do Momento Espírita, que é: busque o horizonte. Conta-se a lenda que um homem havia conseguido se aproximar de Deus e que ele falou a Deus que ele havia encontrado uma falha na criação. Deus perguntou para ele: mas qual a falha que você encontrou, meu filho? Ele falou: o horizonte. Porque se eu caminho um passo na direção do horizonte, ele se afasta um passo de mim. Se eu caminho 10 passos na direção do horizonte, ele se afasta 10 passos de mim. Se eu caminho quilômetros na direção do horizonte, ele se afasta os mesmos quilômetros de mim. Isto não faz sentido. O horizonte não serve para nada. A sua criação é muito bela, é muito funcional, mas o horizonte é uma falha. Deus olhou para o seu ingênuo filho e falou: meu filho, mas é justamente para isto que serve o horizonte, para fazê-lo caminhar. Tantas vezes nós nos perdemos em nossos estreitos limites, que esquecemos de dar alguns passos na direção do horizonte, que nos convida incessantemente a caminhar. Quando nos esforçamos para ultrapassar nossos próprios limites, novas oportunidades surgem para que avancemos na direção do infinito. Assim, se você está paralisado pela falta de perspectiva, que o incentive a ir adiante. Ouça o chamamento do horizonte. Contemple as estrelas e deseja alcançá-las. Isso não é um sonho impossível, pois você é filho de Deus, portanto, herdeiro das estrelas, herdeiro do universo, herdeiro dos mundos que gravitam nos espaços infinitos, convidando-nos a seguir em frente. Mas, para conseguir esse intento, é preciso esforço e perseverança. É preciso coragem de romper com as amarras que ao longo dos séculos nos mantêm presos aos baixos planos da experiência carnal. E lembre-se que cada passo que você der na direção do horizonte, este mais se afastará, para que você continue caminhando. E quando um dia você conseguir alcançar o horizonte, é porque terá alcançado a linha máxima da perfeição que a escola chamada Terra pode lhe oferecer. E nesse instante, novos horizontes se abrirão, desafiando sempre
aqueles que têm coragem de avançar, de seguir na direção da luz, da perfeição a que o Mestre de Nazaré nos convidou, dizendo: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Lance-se a olhar para o infinito, e mesmo que as nuvens ou as lágrimas de emoção lhe impeçam de ver as estrelas, diga como quem tem certeza: eu sou filho do Senhor. Cultivo sonhos de beleza na grandeza do amor, e com as estrelas eu sempre sonho, e nelas vejo brilhar a viva esperança de um dia junto a elas poder estar, ver coisas tão sublimes da pátria espiritual, morada verdadeira do espírito imortal, não importa quanto eu espere, pois eu sou filho do Senhor e herdeiro das estrelas. O meu muito obrigado a todos. Sim.